Olá, meus queridos leitores e leitoras do livro O Anel da Tartaruga, da editora FTD. Hoje nós vamos manter um bate-papo sobre este livro e eu vou responder as perguntas mais frequentes que me fazem quando eu converso com os grupos que leram o livro. A primeira pergunta que vem é: da onde eu tive a ideia para escrever esse livro da Tartaruga Juliana? Meus amigos, a gente tem que entender o seguinte, que o escritor, ele naturalmente é um pouco curioso. Então a gente fica atento a tudo, porque tudo pode virar ideia para um livro, seja uma coisa que acontece na rua, alguma coisa que acontece na família, ou no caso do livro O Anel da Tartaruga, foi uma foto que eu recebi no meu e-mail e mostrava uma tartaruga deformada, porque quando criança, como na história do livro, ela entrou num anel de garrafa PET e ela cresceu e ficou deformada. E aí as pessoas que cuidam dos oceanos encontraram esse animal e isso rodou, isso há muitos anos, rodou a internet, todo mundo ficava surpreso e aí a gente começou a dar um pouco mais de atenção para o lixo marinho. Não só tartarugas sofrem, né? Aves marinhas que comem plástico achando que é alga, enfim, o problema da poluição do mar é muito além da tartaruga. Mas eu fiquei com essa ideia da tartaruga Juliana, dessa tartaruga deformada, alguns meses. Aí eu falei, gente, isso aqui dá uma história legal. Aí que começa a criatividade do escritor. Eu falei, eu posso criar uma tartaruga que se acha linda e maravilhosa, porque ela tem uma coisa diferente. Ninguém tem uma cintura como a dela, ninguém tem um anel como o dela. Então eu tive essa ideia de fazer a tartaruga Juliana, por ser diferente, que se achava mais bonita. E evidentemente ela não poderia. Acontecem todas as situações que aconteceram no livro que fazem com que ela viva e conviva com esse anel. Então o livro surgiu dessa foto de e-mail que eu recebi. Quanto tempo eu demorei para fazer essa história? Também é uma pergunta muito comum. Foi mais ou menos um ano. Porque eu precisei encontrar, na verdade eu tenho falado isso nos meus vídeos, eu demoro algum tempo pensando na história sem escrever. Eu preciso encontrar o final dela. Depois que eu encontrar o final, aí é mais tranquilo. Mas essa história foi mais ou menos um ano, creio que um ano. Bom, uma pergunta muito legal também, o que aconteceu com o Álvaro? Meus amigos, o que vocês acham que aconteceu com o Álvaro? O que aconteceu com o Álvaro? O Álvaro, ele simplesmente sai logo no início do livro, nos primeiros capítulos ele vai embora, e a gente tem que... Eu gosto de colocar esse personagem forte, como ele fala assim, sabe quem é, Juliana? Eu não quero mais saber do teu anel, o seu anel já perdeu toda a graça para mim, eu vou sair por aí à procura de outra tartaruga que possa me dar filhotes, porque a Juliana não pôde botar ovos para ele. Então o Álvaro, gente, por mais que ele possa parecer um pouco bravo, um pouco insensível, na verdade é um personagem que reflete a postura de algumas pessoas que não conseguem conviver com o diferente, ou com aquilo que não esperam. Então ele saiu e ele foi buscar o caminho dele, ele não volta. E o que é legal desse livro é a gente pensar na reação da Juliana, porque ela sozinha, mesmo sem a ajuda do companheiro, ela conseguiu fazer tudo que ela fez no livro. Isso que é o grande mérito do livro, eu acho. Ela tem uma dificuldade, não só uma, né? Porque o marido que foi embora e o anel que a deformou, e mesmo com tudo isso ela supera e segue atrás do sonho dela. Bom, a outra pergunta também que sempre me fazem é se a Juliana ficou com o anel. Sim, ficou com o anel e mesmo deformada, mesmo ela agora sabendo que o anel que ela tem não é uma joia, é lixo e ela não é bonita, ela é deformada, ela começa a limpar o mar. Mesmo sem ajuda, ela vai incansavelmente limpando o mar, porque agora ela tem consciência do que ela tem. Uma vez me perguntaram, mas por que a Juliana não fez uma plástica ou qualquer coisa do tipo e você finalizou a história de uma maneira, vamos dizer assim, mais politicamente correta? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que eu como autor, nós como autores temos que mostrar a realidade. E tem algumas coisas na nossa vida que a gente não consegue mudar. Foi o que aconteceu com a Juliana. Ela é dessa maneira porque ela entrou, infelizmente, num anel e o seu corpo ficou deformado. Ela não queria isso, evidentemente, mas ela está nessa condição. Mas isso não foi impedimento para que ela limpasse o mar. Eu acho que esse é o grande mérito desse personagem, que é o personagem que
que eu sei que vocês gostam muito, porque vocês sempre dizem, certo? Então são essas perguntas que geralmente me fazem sobre o livro O Anel da Tartaruga. Outra pergunta, por que teatro no final do livro? O livro tem duas formas, o texto em prosa e o texto em teatro. Eu gosto muito do teatro porque o teatro dá a possibilidade da gente trabalhar com algumas questões além do texto escrito. Por exemplo, o texto em prosa, a gente lê, o texto teatral a gente fala, a gente mexe o corpo, a gente mexe a música. E eu tenho ficado muito feliz ao ver, porque eu recebo material de escolas no Brasil inteiro que estão fazendo esse teatro com os alunos, com as crianças, e tem sido muito legal. Tá bom, meus amigos, eu sou o César Obeide, escritor, e falei sobre o livro O Anel da Tartaruga. Um beijo para vocês, viva o fundo do mar!